Numa democracia, as pessoas se encontram e exercem o governo pessoalmente. Numa república, elas se reúnem e o administram pelos seus representantes e agentes. Após a Primeira Guerra Mundial, o termo democracia passou a ser empregado de maneira positiva, sob a influência do presidente americano Woodrow Wilson, para indicar soberania popular e autogoverno consentido pelos governados, em contraposição à filosofia comunista de Vladimir Lenin. A ideia nodal de autogoverno, representação e consentimento foi sendo qualificada ao longo do tempo, na medida em que nunca se mostrou suficiente. A mera existência de eleições não se revelavam idôneas a representar a democracia e nem mesmo para garantir estabilidade política ou respeito às liberdades e direitos fundamentais. Com uma nota Przeworski, o conceito de democracia evoluiu gradualmente para se tornar uma nova construção que elevou a liberdade ao valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado se as pessoas forem governadas apenas pelas leis que elas mesmas determinarem e as quais sejam igualmente sujeitas a crivo da sociedade. Íncitas à ideia de democracia, sob essa lógica, figuram os valores morais da liberdade e da igualdade, que, por sua vez, demandam instituições capazes de limitar a vontade da maioria, conforme nós encontramos na Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Eu faço uma transcrição, mas me baseio especificamente nesse trecho. A ideia de igualdade pública também fundamenta limites à própria tomada de decisões democráticas. A igualdade pública exige ainda que direitos liberais e civis fundamentais sejam igualmente respeitados pelo processo democrático, funcionando assim como limite à atuação da decisão majoritária. Nada obstante, não existe consenso sobre quais instituições devem compor o conceito de democracia para garantir a vontade popular respeitada, evitando domínio por grupo de interesse, mas, ao mesmo tempo, filtrada, refinada e limitada de modo a combater a tirania da maioria. O professor da Universidade de Yale, Robert Post, por exemplo, identifica na liberdade de expressão um dos componentes essenciais e indispensáveis para a democracia na tradição daquele país. Diz ele, é por essa razão que denominamos a primeira emenda de caráter antimajoritário, a guardiã de nossa democracia. Ainda que o objeto próprio da primeira emenda seja restringir as leis que uma maioria poderia promulgar, sua finalidade é proteger a livre formação da opinião pública, que constitui o sine qua non da democracia. Os primeiros teóricos possuíam uma compreensão bastante inadequada da natureza da democracia. Imaginavam que o princípio fundamental da democracia era um majoritarismo expresso por meio das eleições. Mas o majoritarismo e as eleições são meros mecanismos de tomada de decisão. A democracia não se assenta em técnicas decisórias, mas sim no valor do autogoverno, na noção de que aqueles que estão submetidos à lei devem também se perceber como autores da lei. Essa formulação sugere que as proteções judiciais conferidas pela primeira emenda à liberdade de expressão são necessárias, ainda que não suficientes para assegurar a legitimidade democrática.
Se as pessoas são impedidas de participar da formação da opinião pública, de modo a torná-la responsiva ao seu próprio ponto de vista, dificilmente se perceberão como potenciais autoras das decisões governamentais que as afetam. A democracia exige que a atuação estatal esteja vinculada intimamente à opinião pública. Cito a obra do professor Robert Post, Democracia, Expertise e Liberdade Acadêmica. Conferindo idêntico peso ao caráter dialógico e participativo dos regimes democráticos, o cientista político Robert Dahl entende que as democracias concretas, por ele denominadas de poliarquias, seriam compostas por 8 elementos: liberdade de organização, liberdade de expressão, direito ao voto, acesso aos cargos públicos, direito dos líderes de competirem por apoio, eleições livres e justas, instituições que tornem as políticas públicas subordinadas às preferências dos eleitores. Outros autores, ao examinarem os signos distintivos da democracia, conferem ênfase a mecanismos criados no âmbito do próprio Estado, com o desiderato de limitar o seu arbítrio, incluindo o bicameralismo, o veto executivo, o impeachment e o próprio controle judicial. Quanto ao controle judicial, John Healey, citado em vários artigos nossos, alguns chamam de John Eli, embora reconhecendo como ideia principal da definição de democracia e igualdade política, sustentava que o maquinário do governo democrático só funciona devidamente quando mantidos abertos os canais de participação política e comunicação, o que seria garantido pela intervenção do judiciário quando necessário.